Olá, povo de Deus. Olá, povo de fé. Que a paz seja com todos. Eu quero trazer ao seu coração agora uma reflexão a respeito da oração. Eu quero aqui trazer algumas dicas à luz da palavra de Deus que vai ajudar você na sua jornada, na sua rotina, de fortalecer a sua fé e de viver um crescimento espiritual na sua vida. Gente, sem a oração é impossível a gente criar intimidade com Deus. É impossível a gente se aproximar do Pai. A gente precisa ter uma vida de oração. E a oração é tão importante que Jesus Cristo trouxe vários ensinamentos. Dentre eles, hoje nós estaremos aqui lendo a palavra de Deus e vendo um precioso ensinamento a respeito da oração. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode estar aqui nos comentários desse vídeo fazendo a sua pergunta e também, se você deseja que eu traga outros temas que você tenha dúvidas, quem sabe você tem dúvida a respeito do jejum, a respeito de se consagrar para Deus, quem sabe você tem tantas e tantas dúvidas. Então, você tem a chance agora de mandar aqui uma sugestão para o próximo tema dos nossos vídeos. Com mais frequência agora estarei trazendo, sempre para ajudar você a fortalecer a sua vida com Deus, tá bom? Hoje eu quero ler a palavra do Senhor com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberão a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Povo de Deus, como nós devemos orar? Essa é a pergunta. E aqui, esse texto da palavra de Deus nos traz muitas informações que nos orientam a como nós devemos orar. Aqui a gente aprende que a nossa oração, ela não é direcionada para os seres humanos. Porque se fosse para a gente conversar com uma pessoa, a gente não precisava orar. A oração, ela fala a respeito de uma conversa com Deus e não com os homens. Então, para você falar com as pessoas, basta você falar com elas. É muito fácil. Basta você conversar, você trocar uma mensagem aí no seu celular, você fazer uma ligação. É muito simples. Agora, orar é uma coisa íntima com Deus. É certo que existem vários tipos de orações, né? E muitas orações, às vezes, a gente faz em conjunto, né? Mas a oração verdadeira, ela tem que ser uma conversa com Deus, um diálogo com Deus, aonde a gente tanto fala, como também a gente ouve. Então, como nós devemos orar? É essa a pergunta. Eu quero trazer para você uma dica muito importante. Essa dica é: separe um tempo especial para você dedicar à oração.
que seja o melhor horário do seu dia. Não separe qualquer hora. Eu sei como é a minha rotina, mas eu não sei como é a sua rotina. Tem pessoas que são ativas na madrugada, tem pessoas que trabalham de madrugada. Então esse não vai ser o melhor horário. Assim como tem pessoas que trabalham o dia todo. Então na hora do trabalho, a gente está concentrado no trabalho. Na hora de ir para a faculdade, você tem que se concentrar na faculdade, nos estudos. E porque para Deus a gente tem que misturar com os outros afazeres? Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu oro em todo o tempo, fico em espírito de oração. Amém. Mas além disso, é importante você separar para Deus um horário específico e exclusivo para Ele. Será que Deus não merece isso da gente? Que a gente dedique para Ele um tempo do nosso dia. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o horário que você tem livre para dedicar para Deus? É de manhã? É de tarde? É à noite? É de madrugada? Qual é o horário que você tem livre? E eu trago para você até um exemplo que vai te ajudar. Veja bem, na palavra de Deus, fala que o filho de Abraão, você sabe como era o nome do filho de Abraão? Isaque, né? O filho da promessa, o filho que foi gerado na velhice de Abraão e de Sara. Isaque, ele era um homem de oração. Ele não ficou na sombra do pai dele, né? Quantas pessoas tentam apoiar a sua fé em algum familiar, em alguma pessoa que está mais forte? Nossa fé tem que estar firmada em Deus. Cada um tem que fazer a sua própria jornada. Cada um tem que ter a sua intimidade com Deus. Então não baseie a sua fé em fulano e ciclano, no papai, na mamãe, nos irmãos. Não, você tem a sua fé, você tem que fortalecer a sua fé, você tem que orar. As pessoas podem orar por você, mas é importante que você mesmo faça a oração. Então, gente, Isaque, mesmo ele sendo filho de Abraão, o pai da fé, né? Ele tinha um momento de oração. E a palavra de Deus fala que ele orava no final do seu dia de trabalho, no finalzinho da tarde, quando o sol já está se pondo, já está começando a escurecer. Era nesse momento que Isaque, ele morava no campo, né? Ele trabalhava com a terra, com plantio, com gado. E então Isaque, depois de um longo dia de trabalho, ele via que aquele horário era o horário que já ficava mais calmo as coisas. As pessoas no campo, nesse horário, geralmente já estão se recolhendo para suas casas, já está silêncio, já está calmo. E ele tirava esse tempo, esse horário do dia dele, para ele orar. Então, qual é o horário mais calmo do seu dia? Aquele horário assim que você realmente pode se concentrar. Aquele horário que nada mais vai distrair você, que você não vai ter outras atividades. Essa é a primeira dica. Escolha o melhor horário. A segunda dica: escolha o melhor local. Jesus até nos indica qual é o local que nós devemos orar. Jesus fala: vai, tranca a porta do teu quarto e lá você vai orar por Deus que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. A gente só consegue enxergar através da nossa fé. A gente sabe que Ele lá no nosso secreto, é só a gente e
Ele está ouvindo a gente e Ele vai recompensar a gente. O que a gente está pedindo para Ele. Sem querer se amostrar, sem querer demonstrar santidade para os homens, sem querer se mostrar ser especial, ser melhor do que as outras pessoas, não. Se humilhando diante da presença de Deus e apenas diante da presença de Deus. E Deus honrará essa pessoa que ora dessa maneira. Então, povo de Deus, fica aqui nesse vídeo essas duas dicas fundamentais. Essas dicas me ajudaram muito na minha caminhada com Deus. Eu espero que você também fique mais fortalecido depois dessas dicas. Põe em prática agora que certamente você vai ver resultados. Escolha o melhor horário do seu dia. Cada pessoa tem que fazer essa análise. Escolha também o melhor local. Não adianta você escolher um local ruim para orar, que você não vai ter qualidade. Escolha um local que seja calmo, que você possa realmente se concentrar. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.